Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa, né, do nosso projeto do Núcleo de Memória da Flor da Montanha. Meu nome é Cléris e venho aqui hoje com muito prazer receber um casal muito querido, um casal que foi amigo, que foi companheiro, né, que, enfim, trabalharam muitos anos juntos, que é o nosso querido Carlos César e sua esposa Martina, e que tem muita história para nos contar, porque, né, começou lá já em 70, né, e a história veio na década de 70, e a história veio até, né, os dias atuais, até no momento da sua despedida, né, essa ligação muito grande que ela tinha com os dois, né, e é com muito prazer. O Carlos César, ele é psicoterapeuta corporal, a Martina também, né? A formação do Carlos César é psiquiatria, e eles têm um espaço maravilhoso que se chama Morganliche, né? Que é um espaço de convivência, que recebe grupos, né? Para terapias, para yoga. Esse espaço é muito lindo, fica em Bom Jardim, Barra Alegre, não é isso? E é com muito prazer que recebo aqui. Seja bem-vindo, Carlos César, seja bem-vindo, Martina. Com muito prazer que recebemos vocês hoje. Com muito gosto me juntar nesse projeto com a Martina e falar dos nossos tempos com a Baixinha, porque a Martina chegou no Brasil, no mesmo dia que ela chegou, à tarde, a gente foi visitar a Baixinha. Então, de lá para cá, a gente estava sempre junto da Baixinha, e quando estavam com ela, estávamos com ela. Me conta, então, como é que foi um pouco essa história, né, de vocês, né? Você, Carlos César, você, Martina, eu acredito que não foi no mesmo período, mas que vocês devem ter muita história para contar aqui para a gente, né? Como é que foi essa aproximação, como é que foi essa história, ligação, né? Como é que aconteceu, né, essa união entre vocês, né? E a Baixinha e o Caboclo, e todo o trabalho e o legado que ela nos deixou aqui. Tá bom. Então, Cléris, eu começo em 1973. A minha primeira mulher era muito amiga da Tatina naquela época, que ela chamava Fátima e depois se tornou Tatina. E eu, de vez em quando, ia na casa da Tatina e tinha uma pessoa lá que era a babá da Ana Paula. E, assim, eu interagia, mas desde o primeiro momento que eu fui lá, a gente teve uma simpatia mútua. Foi, assim, uma ligação. E aí o tempo foi passando e a Tatina saiu de Copacabana, onde a Baixinha morava num apartamento, sendo babá da Ana Paula, e foi para o Recreio dos Bandeirantes. O Recreio dos Bandeirantes, em 1970, era, assim, sei lá, quase... Paraíso. Não tinha, quase construção. Só tinha 2 pistas para ir lá no Recreio dos Bandeirantes, uma para ir, outra para voltar. Então, a gente assim, tinha essa coisa, vamos para a praia? Vamos, lá no Recreio dos Bandeirantes. Então, íamos para lá e ficavam na casa, passava o final de semana, muita música, animação. Assim, vários amigos chegavam lá e tinha muita canja de música. Íamos à praia, cozinhávamos juntos, era muito, muito bom. E a Baixinha estava por lá. E aí assim, eu já naquela ocasião, em 1973, eu já tinha um interesse nos orixás, porque quando era pequeno, 10, 11 anos, quase 12, eu morei no Ceará com os meus avós no sertão. E lá eu comecei a perceber que existia um outro mundo do que esse mundo material, né, do nasce o dia, termina o dia, o mundo que é regido pelo relógio, pela coisa de trabalhar, levantar, trabalhar, voltar para casa, descansar. E aquele povo, né, trabalhador rural do Nordeste, tinha um contato com outro mundo de aparições,
de divindades, aquele capitalismo sertanejo. Desculpe, esse ato falho, eu preciso até consertar, não é um capitalismo, é um catolicismo, ai, ai, do sertão. Então, eu lá me dei conta que existia um outro universo, um universo que era diferente do universo da casa dos meus pais, do universo do Rio de Janeiro. E eu fiquei com aquela experiência. Eu voltei para o Rio e minha vida seguiu. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, um casal amigo da minha primeira esposa, eles estudavam ciências sociais e foram fazer pesquisa sobre religiões afro-brasileiras. Nessa ocasião, eu me interessei mais e fui assim acompanhar algumas visitas em terreiros e centros e fui me ligando nos orixás. Aí, com esse tempo mais livre de dormir lá na casa da Tatina, no recreio, eu fui conversando com a Baixinha. Aí a Baixinha começou a me contar dos orixás. Foi a primeira pessoa, e, na verdade, eu considero a minha... Agora a palavra sumiu, mas vai aparecer. Como é que é a palavra? Que nossa, não é mestre, professora, ela é... a palavra chegou, que bom. A palavra é mentora. A Baixinha é minha, e acho que a Martina pode dizer nossa, mentora espiritual. Desde os meus 23 anos, é a pessoa que foi me dando os caminhos, né, dos lugares da espiritualidade. Aí eu comecei a conversar com ela e eram preciosas conversas sobre os orixás, todos eles. Falou da Umbanda, falou do caminho dela, da mediunidade que começou aos 9 anos, né? Contou aquela história do homem chorando na rua, que ele tinha um prego na cabeça e ninguém via esse prego, só ela. E chorava, chorava, chorava na rua e queria assim ajuda. E aí, com sua imensa mediunidade, já naquela época, de 9 anos, de clarividência, clareaudiência, como eu nunca vi, outra, ela viu o que era e foi lá e tirou o prego da cabeça do sujeito. Aí o sujeito lá agradeceu, beijou as mãos dela. Então, ela ia me contando histórias assim, histórias fantásticas, incríveis. E aquilo ia, assim, foi ficando, fomos tecendo uma amizade e a vida seguiu. Tempos depois, em 1900, se eu não me engano, 1980, 1980, exatamente, isso foi 73, estamos em 80, e aí a Baixinha veio morar, nós tínhamos assim, um projeto de morar em casas comunitárias com outras famílias, e aí a Baixinha veio com a Ana Paula e a Tatina morar com a gente, lá num casarão na Tijuca, assim, uma casa grande, com quintal, com árvore, frutas. E aí ficamos lá. E lá, aos poucos, a gente foi conversando, e o seu Tupinambá começou a chegar. E aí a casa tinha assim 2 andares, mais um andar que dava para o terreno que fazia um quintal, e com árvores, tudo isso. E tinha uma parte coberta, que era uma varanda, e a gente começou a fazer reunião de desenvolvimento lá na varanda. E desenvolvimento na Umbanda. Aprender a receber o caboclo, aprender como fazer, cumprimentar, tudo isso. E aí foi crescendo. Marcelo já estava lá também, depois de um certo tempo estava lá. O relacionamento deles assim se aproximou mais a partir dessa convivência. E aí nós fomos indo até que a Baixinha ficou grávida e o seu Tupinambá disse assim, olha, já andamos muito aqui nessa casa, uma casa de família não é casa para ter santo, então eu quero uma casa aberta, eu quero uma casa que o chão seja de terra e o telhado seja de estrelas. Aí a gente compreendeu que esse lugar era um lugar na mata, né? Um lugar na natureza. Então, um grupo das pessoas foi procurando, e achou ali na região do Horto, né? Entrando pela Lopes Quintas, entrando pela Rua Itaipava, para
um lugar para ter um lugar como ele pediu, um lugar que o chão era de terra e o teto era de estrelas. No Nesse Horto tempo também, Florestal, no Rio de Janeiro. É exato, isso? exato. Onde No Jardim todos, assim, Botânico, a grande parte sempre faz essa referência, né? Os trabalhos no Horto, os trabalhos no Horto, os trabalhos... Então, né, a partir dessa sua história aí, nós temos aí como que se deu esse processo para o início dos trabalhos no Horto Florestal, né? Os trabalhos de gira. exatamente, exatamente. E aí, a Baixinha engravidou no Nilo Maia e parou. O Sr. Pinapá disse que não podia continuar. Depois, acho que de 3 meses de gestação, não podia continuar mais recebendo entidade. E aí, ela parou e todo mundo que estava lá, ela levou para a Tenda Espírita Mirim, que foi a casa onde ela começou o desenvolvimento dela, lá em Barra Mansa. E acho que é Barra Mansa. Acho que não é Volta Redonda, não. Acho que é Barra É Mansa. Barra Mansa, Barra Mansa. É. E aí ela parou e nós fomos para a Tenda Espírita Mirim, onde eu fiquei lá 2 anos e alguma coisa, fazendo meu desenvolvimento. A Tenda Espírita Mirim é assim, uma coisa incrível, uma das experiências mais bonitas que eu já tive. Tinha uma gira de Pai Roberto, aos terceiro domingo do mês, e pensar assim, um grande ginásio, como fosse, né, um lugar, uma quadra de esportes, mas grande. E no terceiro domingo se reuniam assim centenas de pessoas, centenas de pessoas. Os melhores ogãs tocando, batendo, pessoas que cantavam muito bonito, os pontos. E aí ficava aquela multidão, as mulheres com aquelas roupas brancas, todas engomadas, saia rodada, os homens de jaleco, branquinho. Olha, uma coisa linda. E aí começava a sessão e todo mundo rodando com aqueles atabaques, batendo, rodando, rodando. Olha, isso daí é uma pena que não exista mais, mas está Era no Rio registrado, de está Janeiro, documentado. Carlos César? Era No no Rio de Rio? Janeiro, no Rio, ali no bairro do Riachuelo, primeiro estação de trem, depois da Mangueira. E É não outra existe coisa hoje muito em boa. dia? Existe, mas assim, eu acho que a Ana Paula está até lá, voltou a casa, mas diminuiu muito, muito, não se compara ao que era. Até a do Espírita Mirim, na década de 40, ela tinha 100 mil membros espalhados por 40 ou 60 filiais pelo estado do Rio inteiro. O seu Mirim, que era o chefe da casa, ele começou a se desenvolver nos anos 20 no Rio, né? Naquele tempo da perseguição pela polícia à Umbanda, aos terreiros. Ele foi preso. Uhum. E aí a Tenda Espírita Mirim era assim, um monumento, uma coisa fenomenal, de aglutinar pessoas, tudo muito organizado, tudo muito, né, na forma como deve ser. E de lá eu saí e exatamente eu não me lembro. Da Baixinha saiu da casa, que a gente morava juntos, com o Marcelo, foi morar numa casa ali na Buda, assim, no alto de uma ladeira. A gente sempre visitava bastante. Aí ela foi caminhando, aí começaram as giras no Então vocês Horto, moraram junto, é isso? Na mesma casa? moramos juntos, talvez uns quase 2 anos, 1 ano e 9, 10 meses. E aí ela foi morar com o Marcelo e Nilo Maia lá na Muda. E depois que o Nilo Maia cresceu um pouco mais, né, foi levado no Moisés, assim, carregado, aí ele passou a ir para a gira e a Baixinha ia junto com o Marcelo. E aí começou a gira no Horto e foi indo, e foi chegando gente, mais gente, mais gente. E aí, em 83, Martina chegou, eu tinha me separado, e aí Martina chegou da Alemanha, nós tínhamos nos conhecido nos Estados Unidos, onde eu fui fazer uns cursos, e ficamos juntos. E de lá para cá, estamos juntos até hoje, de 83 a 2020, 37 anos. Nossa, parabéns! Muito E aí, bom. em 83, em agosto, a Martina chega aqui no Brasil, né?
E aí, no dia seguinte, o Carlos me leva para a casa da Baixinha, que eu já sabia quem era a Baixinha, e aí ele sempre contou a história que o Carlos falava sobre mim, com a Baixinha, com seu Tupinambá, aí ele falou assim, traz a moça para cá. E aí, quando cheguei na casa da Baixinha, ela bateu o olho e falou assim, é ela, do jeito que ela fala, né? É ela. E eu sabia muito da Baixinha pelo Carlos, mas eu não falava português na época e eu também não sabia para onde a Baixinha estava olhando, porque ela olhava para, né, para duas direções ao mesmo tempo. E eu fiquei bastante insegura, mas a parte mais forte que eu sentia logo era o coração dela, essa conexão com ela, eu não precisava falar a língua dela, nem ela a minha, a gente não precisava se olhar no olho, mas tinha um coração batendo forte na frente dela. E o Carlos, claro, me ajudava, traduzia o que a Baixinha falava. Então, isso foi o primeiro encontro, mas eu fui muito bem recebida pela Baixinha, vamos dizer assim. Muito, muito. Ai, que bom. Que bom. E aí começamos a nossa união, procurando um lugar para ficar, e fomos seguindo o nosso caminho, eu trabalhando no consultório. Logo adiante, Martina também começou a trabalhar no consultório, fazendo massagem. E aí passou 83, e aí Martina ia também lá no Horto, né? Ia também. Aí a Martina começou a ir no Horto, participava da gira, e eu segui. Um outro momento assim forte foi quando o Daime chegou na gira no Horto, porque causou logo um impacto. Assim, parte do grupo assim disse, mas a gente não precisa beber Daime para receber santo. Receber caboclo a gente se desenvolve, preto velho. Aí até que o seu Tupinambá disse que essa bebida vem da onde eu venho, e é uma bebida sagrada, e ajuda as pessoas. E aí foi arrefecendo, tudo foi se unindo nessa união, nesse espiritismo da Umbanda e do Daime. Que bonito. E Martina continuava indo, e nós, por volta... Aí Martina ficou grávida do nosso primeiro filho, e aí pediu que a gente pudesse continuar indo na gira, porque toda aquela barranqueira toda para chegar lá em cima, não dava para a Martina grávida ainda. E aí, minha Luiz nasceu, assim, criança pequena, muitos cuidados, e aí a gente ficou na nossa vida familiar pequena, nós três. E aí a Baixinha prosseguiu, eu não tenho muito bem as datas, mas a Baixinha foi para Mauá, eu acho que a Baixinha deve ter ido para Mauá em 91, eu não sei, vocês devem ter essa data. E aí nós ficamos assim, de vez em quando a Baixinha vinha ao Rio, a gente se encontrava, almoçava, tinha que fazer uma visita, e fomos indo. E aí, em 1990, a gente decidiu sair do Rio de Janeiro e vir morar, assim, nós resolvemos sair do Rio de Janeiro. E aí começa a história, aonde, né? Onde que a gente vai? Aí a gente pegou um compasso e fez 200 quilômetros em volta do Rio de Janeiro no mapa e saímos procurando. E procura, e chegamos aqui em Barra Alegre, que é o 4º distrito de Bom Jardim, e é bem próximo de São Pedro da Serra e Lumiar. E pela geografia, você vai a Bom Jardim, depois volta na direção do Friburgo e fica perto de São Pedro da Serra e Lumiar. Então, nós nos localizamos aqui a 1 hora da Casa da Baixinha, lá no... Como é que chama mesmo? Santiago. Santiago. Então, 1 hora de casa, aí a Baixinha... Assim, quando precisava, a Baixinha jogava música com a gente, a Baixinha dava consulta, a Baixinha
quando os filhos ficavam doentes, ela baixinha, seu Tupinambá que cuidava, que tratava. O nosso segundo filho assim, teve muita dificuldade de saúde, a baixinha teve presente, seu Tupinambá assim, um guia dele. E aí nós encontramos uma terra aqui em Barra Alegre, e no processo de confirmações ser o lugar mesmo, porque é muito difícil você encontrar um lugar e que esse lugar seja positivo e mais ou menos corresponda às suas expectativas. E aí nós pedimos a Baixinha vir aqui com o Marcelo para sentir, para ver e abrir os caminhos do que fosse necessário para a gente adquirir o lugar. Ela gostou muito do lugar, abençoou logo, disse que a compra era positiva, que a gente ia ser feliz. Ia ter muito, se bota muito trabalho. Não faltou trabalho. Eu cheguei aqui e aprendi que chamam de fazenda porque é fazendo, sem fim. E foi assim com a gente. E a Baixinha, então... É um lugar lindo, e ela tinha uma ligação muito grande nesse lugar, né? Tanto assim que ela, sempre que podia, ela gostava de ir para lá, né? Eu via como que ela ficava quando eu estava lá, né? Ela estava em casa, ela se sentia em casa, né? É muito... E nós consideramos que a casa era dela também, porque pensar em 1994, quando a gente começou a construir, não tinha eletricidade na nossa terra, não tinha acesso razoável, acesso dificílimo. E quando nós começamos a reformar, restaurar a nossa casa, aquilo já foi muito complicado. Quando a gente se mudou em 92, pensamos o que a gente vai construir aqui, o que a gente vai fazer, pensamos em agricultura orgânica de frutas, e até hoje não tem direito a uma produção organizada contínua de frutas orgânicas. E aí decidimos construir um lugar para receber pessoas, receber grupos, atividades de grupo, que a gente, onde se conheceu, chama-se Esalen Institute, na Califórnia, na beira do Pacífico, que é um lugar também lindo, uma universidade aberta, um lugar de trocas de conhecimento, uma beleza de lugar. E aí, nós, inspirados nesse lugar de Esalen, nós construímos o Morgenlicht, como a Martina falou, luz da manhã em alemão. E foi a pedido do seu Tupinambá, disse que o nome, para ser positivo, tinha que ser na língua da moça do outro lado do mar. E aí, digamos, nós mudamos em 92. De 91 até assim, os tempos, a Baixinha sempre vinha, de vez em quando, passar um final de semana, passar um dia aqui na fazenda. E aí sempre fomos vivendo juntos, né? Era uma pessoa da nossa toda intimidade, sabia da nossa família, sabia da nossa vida, sabia dos problemas, sabia das belezas, sabia de tudo. Fez o batizado dos nossos 3 filhos e de 2 filhos de amigos nossos. Aqui. Fizemos no lago, na piscina natural, então o seu Tupinambá que batizou. E sempre junto mesmo, né? E aí, aí depois, eu vou fazer agora um retorno para a gente falar do que, para mim, é assim, a experiência mais luminosa, assim, mais tocante com o seu Tupinambá e a Baixinha, né, da minha vida. Foi quando nós nos casamos, nós pensamos como é que seria o nosso casamento, e aí decidimos que a gente ia casar junto à natureza, porque uma coisa que tocou a Martina profundamente foi a natureza aqui no Brasil, tão diferente da Alemanha, uma pujança, uma força, uma potência. Né? Muito sol, calor. Muita água muita também. Água. E aí nós decidimos casar junto à natureza. E escolhemos uma cachoeira que tem ali entre Itaipava, em Petrópolis, e o Quebra-Frasco, em Teresópolis. E ali tem uma bonita cachoeira. E aí nós nos organizamos tudo e fomos fazer o nosso casamento. E o seu Tupinambá foi o oficiante da cerimônia.
E, para mim, foi a vez que eu escutei as palavras mais lindas do seu Tupinambá, que são as palavras mais lindas que eu escutei na minha vida, sobre o amor, sobre o que significa um casamento, a nossa união específica, esse ser Carlos César, este ser Martina. Olha, foi uma coisa lindíssima. Tinha um bocado de amigos por lá com a gente, todo mundo comovido, gente chorando, batendo palma. Foi uma felicidade, uma felicidade. Que lindo. Bonito que eu vivi com a Baixinha e com o seu Tupinambá. Então, isso nós estamos no casamento em 1986. 1986. E aí, nessa época, depois, eu acho que a Baixinha foi para Mauá, acho que 88, não sei bem. E nesse período de Mauá, a gente ficou muito distante. Eu me lembro de uma visita, a primeira visita, talvez a segunda gira, uma pedra ali em Santiago. Eu participei dessa gira. Depois eu me lembro com a Martina e a gente ia indo lá em Santiago, naquela casa na beira do rio. E acho que o Baixinho não morou um pouquinho, aquela casa 2 andares na beira do rio. Depois eu tive com a Baixinha no caminho de Rio Bonito, uma casa logo adiante, assim, saía da estrada de Lumiar. E aí fomos assim, se encontrando. E aí, na época da construção da igreja mesmo, também foi uma construção do nosso lugar. Então, foi muito trabalho. Quando o lugar... a Baixinha foi lá e fez todos os fundamentos do nosso lugar. Da nossa igreja, isso. Do nome ministro. Não, mas é porque o trabalho de vocês é tão, né, também recebe grupos que fazem esse trabalho com o Daime, né, que fazem, né, um trabalho com Daime terapias, né, então, que acaba tendo um pouco nesse sentido, né, religioso às vezes. É verdade, porque o nosso trabalho não é um trabalho psicológico, não é um trabalho emocional só, é um trabalho profundamente espiritual. E o que a gente vê é que beber o Daime, né, e se espalha hoje em dia de beber ayahuasca, não é uma coisa recreativa, hipótese alguma. É um mergulho na sua própria alma e é de uma intensidade tão grande que já está no campo da espiritualidade. Nenhum encontro com o Daime é material, né? É aqui nesse aqui agora. É uma abertura para as profundidades do nosso ser, né? Para uma expansão do inconsciente coletivo, né? E falo do inconsciente coletivo do mundo, porque assim a gente visita civilizações passadas, às vezes tem relatos no nosso trabalho de pessoas que foram ao fundo do mar, encontraram uma civilização no fundo do mar. Isso pode parecer total mitologia. Eu nunca ouvi o Daime e vivi uma experiência dessa, mas eu tenho relatos de pessoas com viagens fantásticas no nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, beber o Daime, entrou no reino da espiritualidade. Não tem como. O Daime é que conduz, o Daime é um ser da espiritualidade. Então, o Daime me levou para a espiritualidade. Uhum. Pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Um ponto importante quando eu comecei a trabalhar com psicoterapia corporal, que veio a ter o nome de análise bioenergética, eu comecei essa formação na Faculdade da Baixinha, em 82, e aos poucos eu fui conversando com a Baixinha assim, a importância do corpo para a espiritualidade, a importância do corpo para ser a nossa casa com consciência, então consciência do que você sente, consciência das suas sensações corporais, consciente dos seus estados emocionais, consciente que existe o inconsciente e que ele
determina a nossa vida. Você pode dizer, eu vou fazer isso, isso, isso. Se forças que estão no seu inconsciente não se unem, não se direcionam por essa decisão que você toma, você pode esquecer. Conflito, conflito, conflito. Aí você pode clarear de inúmeras maneiras esses conflitos para poder conformá-los. Então, a baixinha foi começando a entender uma coisa que ela é maravilhosa. Ela começou a perceber a espiritualidade no corpo. E a gente ia conversando, Martina começou essa formação também, mais adiante, em 84. E sempre que ela nos visitava, sempre que a gente se encontrava assim, ela perguntava como é que era o trabalho de vocês, o que vocês estão aprendendo, como é que é isso de corpo, exercício, expressão. As pessoas podem chorar, podem gritar, podem fazer exercício para soltar a sua coraça muscular. Isso é uma criação do Wilhelm Reich, que é toda a nossa neurose está na nossa mente, no nosso psiquismo, e também está no corpo como contrações corporais, tensões corporais, construídas pelo tentar segurar as emoções, tentar segurar o seu sofrimento e não deixar que ele se expresse. Então, todo um trabalho de expressão da sua dor. E ela foi achando isso tudo muito interessante, muito rico. E aí, Martina era massagista, é massagista, e começou a também falar de massagem para baixinha, tudo isso. E nós estimulamos muito ela a começar um trabalho profissional com massagem. E ela vinha da espiritualidade para o corpo, a Martina vinha da cerâmica para o corpo, quer dizer, do barro para o corpo, eu vinha da psicanálise para o corpo, e a gente foi tendo o corpo no centro, né, do nosso interesse. E aí a vida seguiu, foi seguindo, tivemos o segundo filho, a vida seguiu mais, mudamos para cá, para Barra Alegre, Baixinha já estava no Lumiar, e seguimos na vida. No ano 2000, foi uma coisa assim, para mim, muito tocante. Eu fiz um bori com a Baixinha, lá em Gaudinópolis, que terminou no domingo, e aí nós saímos. Aí as pessoas estavam lá, né, os irmãos de Bori, saíram, foram, e aí ficou eu e a Baixinha, e disse, vamos almoçar. E aí fomos. E todos os restaurantes de domingo à tarde não tinha nenhum aberto. Aí disse, Baixinha, então eu vou te levar para casa e vou para casa. Aí fui para casa e nos despedimos, deixei lá em Santiago, na Mãe d'Água. Eu acho que foi na segunda-feira, mas se não foi na segunda-feira, foi na terça-feira. Aí a Ana Páscoa me telefona e diz, Baixinha foi internada lá no São Lucas, que ela teve um derrame. Foi um grande impacto. Baixinha teve um gravíssimo acidente vascular cerebral hemorrágico, quer dizer, as artérias comunicantes que levam o sangue de um lado para o outro do cérebro, romperam num aneurisma que ela não sabia que tinha. Aí foi, assim, uma luta, né, lá no São Lucas. Difícil, né? E aí tinha momentos muito engraçados, porque a gente tinha que deixar na portaria o nome. Aí perguntaram, e você o que é dela? Eu sou filho. Aí vinha outro, eu sou filho. Aí vinha uma pessoa negra e dizia, eu sou filho. Aí vinha uma pessoa que tinha assim, traços fortes indígenas, eu sou filho. Aí um dia vinha japonês, eu sou filho, fazer visita. Aí um dia a recepcionista do São Lucas, do hospital, disse assim, essa senhora tem tantos filhos, como é que pode isso? O que é isso? Cada um de um jeito. Aí eu disse para ela, olha, são filhos espirituais dela. Todos são filhos dela espirituais. Ela é uma grande assim, líder espiritual. Aí a moça, agora eu entendo tudo, porque vem tanta gente aqui. E foi uma romaria.
E eu não me lembro mais se ficou um mês, se ficou 2 meses internada, mas ficou pelo menos um mês. E aí saiu, foi para Lumiar. E foi tudo muito comovente, muito tocante. Mas a baixinha voltou. E ela conta que ela, na experiência de quase morte dela, ela chegou assim numa ponte e olhou, estava lá, o mestre Irineu do outro lado da ponte. Aí o pessoal passando, passando. É interessante que nessas experiências de quase morte, tem sempre uma ponte, um túnel, uma passagem. E do outro lado, mais luminoso, tem pessoas acolhendo. Aí, quando ela foi passar, o mestre Neu disse, não, pode ficar, você vai voltar porque a sua missão continua. Aí Nossa, me arrepiei todo. ela voltou. E retomou a igreja, a coisa foi indo. Ela teve ainda bastante meses. Ela ficou 1 ano. Afastada, né? Afastada. E seu Tupinambá, eu acho que apresentou pela primeira vez depois de 1 ano, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque aí ela já ficou bastante debilitada, né? Depois desse problema que ela teve. Aí tudo foi caminhando. E assim, eu acho muito bonito, porque a baixinha tem um grande amor pela Martina. Assim, quando ela chegava na nossa casa, ela assim ficava junto da Martina, uma alegria, né? E um cafezinho, e uma conversa, e eu podia dar um banho nela, ela não brigava comigo, a Ana Páscoa ficava até com aí uma roupinha limpinha, lavava a roupa dela, a gente teve altos papos durante o dia. À noite, a Ana Páscoa ou uma outra pessoa tinha que assumir. À noite, com altos papos também. E ela adorava a sua cozinha, né? A sua comida, então, nossa, ela... Meu pessoal, a todo mundo adorava a baixinha na cozinha, e aí, muito bom. Mas ela está lá, ela continua lá. E uma pequena passagem, né? Aí um dia eu cheguei para ela assim, baixinha, ninguém aqui tem saudade de você, baixinha. Seu pai, ninguém tem saudade. Ela ficou com a cara assim, desconfiada, triste. Eu disse, sabe por que ninguém se preocupa, assim, sente que você vai, sente saudade? Porque você não vai embora. Como é que vai sentir saudade de você que você não vai embora? Ela ia em corpo, mas o calor ficava, a energia ficava, não, o perispírito ficava. Com certeza. O Carlos César, assim, é interessante, né, dentro de tudo que você colocou aqui para gente sobre essa história, né, que é assim, poucas pessoas não conhecem esse outro lado, né, da baixinha, né, ligado à bioenergética, ligado a terapias, a massagem. O livro fala, né, que foi você, está no livro da Alba, né, fala que foi você que falou para ela, né, para ela trabalhar com massagens, né, e essa ligação, assim, que você colocou agora, né, do corpo, né, como ela era aberta as novas terapias, né, as novas experiências, e é muito interessante, assim, porque, assim, ela criou uma escola também, que é esse trabalho que você desenvolve, que o Jonathan desenvolve, né, que começou também com o Rosa, né, então, assim, é muito legal e como ela gostava de ir, e depois mesmo desse aneurisma, ela continuou, né, depois tendo, né, alguns trabalhos envolvidos aí mesmo no Morganiche, né. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse momento aí. Ao assunto da massagem, eu tive com meu primeiro filho um parto muito traumático, e a baixinha se prontificou imediatamente de me ajudar a se
saía dessa situação, bem desse sofrimento, do trauma do parto. E aí ela colocava a mão na ferida e ficava comigo, e aí nosso primeiro filho, como o parto foi muito traumático, ele chorou 6 meses sem parar, dia e noite. Eu já estava quase ficando bem perturbada e tinha emagrecido muito, eu estava bem, assim, atingida pela situação. E aí eu tive uma consulta com Baixinha, com o seu Tupinambá, aí o seu Tupinambá falou, não se preocupe, minha filha, você é uma boa mãe, está tudo certo, só que esse espírito veio muito sofrido, é um espírito velho com muito sofrimento, e ele escolheu vocês porque ele sabia que vocês aguentam essa carga, esse trauma, e vai passar. Então, com isso, eu consegui me acalmar de tal maneira que né, eu consegui passar esses 6 meses e realmente foi melhorando. Então, para mim, foi assim, a Baixinha colocando mão na minha cabeça, no meu peito, na minha cicatriz e tudo, foi assim, um bálsamo. E aí, eu acho, a partir daí, ela sempre já colocava a mão, só que o Carlos incentivava para ela usar isso para desenvolver um trabalho para poder receber pessoas e trabalhar profissionalmente também para melhorar a situação financeira, ter um meio de vida, né? Que não seja só fazendo trabalho espiritual, né? Que é sempre Então, eu acho que começou por aí. E também e o Carlos, a gente tinha muitos amigos e colegas na bioenergética, e como eles conheciam todas a Baixinha, porque a Baixinha, né, estava aqui, ali, a gente falava, vai lá na Baixinha, faz uma massagem, né, faz um atendimento. Então, aquilo, de repente, foi crescendo de tal maneira que ela fez esse andar lá na Cardoso Júnior, já em cima, fez consultório, aí já chamou o Gil para aprender também com ela e outras pessoas. Então, de repente, tinha fila de espera lá para ser atendido. Então, é isso. Parece. Obrigada. Durante os anos 90, né? Não, 80. Final dos 80 e 90 também, sim. Aí eu desconfio que por volta de 94, 95, a Baixinha começou os primeiros trabalhos de Daime-terapia. Aí ela se uniu ao José Alberto Rosas, que foi o primeiro pioneiro, quer dizer, foi o primeiro médico, psiquiatra e psicoterapeuta de análise bioenergética no Rio de Janeiro. Aí ele foi para os Estados Unidos, e antes de ir para os Estados Unidos, ele fez vários trabalhos com a Baixinha, eles trabalharam alguns anos juntos, e aí ele foi para os Estados Unidos continuar a formação dele em análise bioenergética. E ficou essa ligação da Baixinha, o José Rosa trabalhava com ela e com o Daime. Aí o José Rosa fez a formação dele nos Estados Unidos, e ficou por lá, e começou a um grupo de terapia nos Estados Unidos para trazer as pessoas para trabalhar com a Baixinha. E isso foi um tempo. Eu não sei exatamente quando o José Rosa se ligou ao Daime, foi ser o padrinho lá de Mauá. Essas datas eu não me lembro. Mas, de qualquer maneira, ela trabalhando com terapia foi um processo que ela desenvolveu a partir de ela introduzir o corpo na espiritualidade, e ela foi, junto com José Rosa, começando esse trabalho de fazer terapia com Daime. E o que é que acontece? A vida é ótima, né? Dessas pessoas que vinham com José Rosa, tinha um deles, era o Jonathan Goldman. E aí, passado um ano
do AVC da baixinha, uma noite toca o telefone, a baixinha diz assim: Carlos, tem um moço que vinha naqueles trabalhos que eu fazia com o José Rosa, isso é 2001, um ano depois do AVC. Ele me telefonou e ele quer retomar aquele trabalho, ele quer fazer terapia comigo. E eu quero que você venha para trabalhar comigo, porque você sabe que eu não estou mais com a força que eu tinha antes do AVC. Eu digo assim, eu cheguei no Daime pelo consultório. Quando chegou o Daime na gira do Horto, eu era daqueles que achavam que não precisava de Daime para se desenvolver na Umbanda. Porque, historicamente, desde 1917, a Umbanda, já tinha quase 100 anos e não precisava de Daime. E aí, junto com o nosso nascimento do filho, tudo isso que a Martina descreveu, como foi o pós-parto. Aí eu sei que eu estava no consultório por volta de 1989, quando duas pacientes minhas, sem falar na terapia, foram no Daime. Uma com a baixinha mesmo, no seu Daime terapia, e a outra na União do Vegetal, na UDV. E aí, a terapia é uma relação viva, né? Tem expande e recolhe, expande e recolhe. E essas duas pacientes, cada uma com a sua história, com a sua situação, elas estavam em um momento mais de recolhimento, de pouco material para fazer o trabalho terapêutico. Foram lá, cada uma bebeu o Daime no seu lugar e vieram outra pessoa. Assim, a quantidade de material que surgiu, né, a partir dessa experiência com o Daime pela primeira vez, me impressionou muito. Eu disse, quer dizer, aquela bebida cria isso na pessoa. Eu disse, caramba. E aí a terapia melhorou muito, avançou muito, e elas continuaram. Quando terminou o processo terapêutico de uma delas, a que estava frequentando a União do Vegetal, ela me convidou para ir. Eu disse, vou. Nós tínhamos terminado a terapia, não tinha mais questão de terapeuta-paciente, e aí fomos. E foi interessante, eu gostei, achei muito interessante. Assim, a forma da União do Vegetal é muito diferente da do Santo Daime. E fiquei lá, 2 anos também, pouco. E aí, quando a gente se mudou aqui para Barra Alegre, eu também deixei a União do Vegetal e estava perto da Baixinha. Eu não sei quando que eu comecei a frequentar a igreja da Flor da Montanha. Eu não participei dos inícios, da construção, disso tudo, diretamente. E aí... Porque na época você era só patacado, né? Nesse período anterior. Exatamente, eu não tinha... Aí depois que você vem a se fardar. Então, de vez em quando eu ia na gira com a baixinha, tudo isso. Naquela época as estradas eram péssimas, péssimas. Hoje você vai do Móvel Início à Flor da Montanha em 50 minutos. Naquela época era 1h30, 1h40 ou mais. Então, eu frequentei mantínhamos essa proximidade. Eu ia na gira, de vez em quando, ela vinha na nossa casa, e fomos assim. Aí tudo evoluiu, aconteceu. 2001, um ano após o AVC, o derrame, ela me liga, eu digo, claro, baixinha. Ela já sabia que eu tinha falado para ela dessas pacientes que tinham mudado tanto com o Daime. Ela disse, meu filho, essa bebida é sagrada, é um ser de luz. Pensa que eu estou enganado assim? Não, é um ser de luz que está numa garrafa. E aí eu fui me aproximando do Daime, e assim, sempre na luz, sempre na luz. É curioso, né? Que essa coisa me veio agora de falar disso. Porque eu não acho que o Daime, assim, dá uma peia na pessoa. Eu acho que o Daime leva a pessoa a viver a sua maior dor, o maior sofrimento. E aí você pensa que ele está batendo em você, mas você está revivendo para se curar
as maiores dores da sua vida. E isso está diretamente no meu campo de trabalho psicoterapêutico corporal, de soltar as coraças. E aí a gente expande o conceito de coraça muscular, da contração muscular, para segurar a própria neurose, para a contração de afeto, a contração da mente e a contração da espiritualidade. Então, eu, com essas compreensões que foram ficando claras para mim, eu já queria trabalhar com terapia, mas não sabia como, não existia assim, uma escola de formação de terapeutas. E aí, então, eu disse para ela, então, eu quero sim, Baixinho, vamos lá, aceito o convite, vamos lá. E aí, o Jonathan organizou lá nos Estados Unidos, no Oregon, onde ele mora, um grupo, e chegaram num organista. E aí, encontraram a Martina recebeu todos, e começamos um trabalho. E começamos um trabalho que não tinha nome, porque o Jonathan ainda não tinha constituído para ele o trabalho. Era uma experiência. E aí começamos. Martina dando todo o suporte ao trabalho, né, para que acontecesse da melhor maneira. Nós fomos indo. E aí constituímos aquele grupo, constituímos o trabalho, e o trabalho aconteceu, todo mundo saiu muito contente e com importantes transformações. E aí, eu acho que naquele primeiro ano, talvez logo no segundo semestre, ou então no primeiro semestre do ano seguinte, eles voltaram novamente para o trabalho e começamos. Aí o Jonathan já trouxe o nome do trabalho, que era Time Self-Transformation, né? Transformação do ser, do si, no Daime. E aí fomos trabalhando de 2001 juntos, duas vezes por ano no início, depois uma vez por ano. O Jonathan já tinha constituído a igreja dele lá no Oregon. A igreja cresceu muito, essas viagens, as pessoas adoravam o Brasil, adoravam a Baixinha. Eu fui com a Baixinha, primeira vez que ela foi no Oregon. Olha, uma beleza de trabalho com a Baixinha, com o Pinambá, com todos os caboclos. Era bonito, a gente fez assim, uma gira grande, que tinha um morrozinho, né? Eu estava lá em cima, daquele morrozinho, ao lado dos Ogães, Marcelo, Baixinho. E aí a gente olhava aquele mar de branco e cabeças louras. Umas 300 pessoas. Incorporando da mesma forma que os brasileiros. É que muito interessante é isso. É porque você vê com uma cultura completamente diferente. E na hora que chama ali a força, os caboclos, sabe, é aquela pessoa assim que, né, começa ali a incorporar, atuar, muito, fala, nossa, gente, não tem cultura diferente, né, dentro dessa linha, não tem cultura diferente, todo mundo é igual. O espírito nos une, né? O espírito nos une. Exatamente. Isso foi muito interessante. E aí, assim, o Norberto veio umas 2 vezes no nosso trabalho, que a Baixinha quis que ele aprendesse esse trabalho, já mais à frente, acho que 2007, talvez 2000, não sei, não me lembro a data, mas aí Norberto também veio, a Baixinha queria que ele aprendesse esse trabalho. E é muito interessante, porque o José Rosa é um profissional de análise bioenergética. O Jonathan começou uma formação para profissional de análise bioenergética e não completou. Eu sou um profissional de análise bioenergética. E o Norberto fez a formação de análise bioenergética na Holanda e era um profissional de análise bioenergética. E aí nós podemos entrar no legado da Baixinha, porque, para mim, o que ela deixa é um trabalho psicoterapêutico corporal com o Daime. E ela teve 4 pessoas que
ela desenvolveu junto esse trabalho. O Zé Rosa, o Jonathan, eu e o Norberto. Que é uma pena que uma pessoa com tanto potencial, com tanto futuro, tenha partido tão cedo. Né? Muita luz, Pois muito é, foi uma grande trabalho, perda esse ano, né? Esse início desse ano, a grande perda, o Norberto, né? Fez sua passagem, ainda bem novo, né? Muita coisa pela frente, com espaço também que ele já havia desenvolvendo no seu espaço, né? Lá no Sana, no alto da cabeceira. Né? E, no entanto, perdemos aí um grande irmão. Né? Mas é exatamente isso, essa escola que ela deixou aí com vocês, E aí assim. esse é o grande legado dela. E aí eu fui percebendo, muito interessante com os americanos, que os americanos não queriam fazer terapia. Quem queria fazer terapia era eu. Os americanos queriam vir para se desenvolver espiritualmente na Umbanda, para receber santo, né? Para receber um caboclo, atender a consulta do preto velho, rodar com o governador, né? Ter as suas crianças espirituais presentes, né? Os hereis. E esse era o grande trabalho para eles. Eu fui sentindo ao longo dos anos que a gente veio trabalhando juntos, né? Jonathan Baixinha e eu, e a Martina, depois chegou a Jane, a esposa do Jonathan, Jane Silverson, e compôs esse trabalho, né? De nós 5, trabalhando na infraestrutura, trabalhando no segurar o salão, trabalhar de dirigir o trabalho, e a Baixinha como uma grande, né, condutora do trabalho espiritual. Aí chegou um tempo que eu me dei conta que eu queria fazer psicoterapia corporal com Daime. Ir além, porque eu vinha da Umbanda, era um caminho conhecido. Eu não tinha mais o que aprender, apesar de que no mundo espiritual você não pode dizer que não tinha mais o que aprender. Mas eu achei assim que eu quero voltar para o campo da psicoterapia. E aí conversamos, eu e Martina, com a Baixinha, e fomos vendo assim, refletir como podia fazer um trabalho mais psicoterapêutico. E, assim, com a espiritualidade no centro. Volto a dizer que com Daime você está na espiritualidade. E aí, em 2009, no início de 2009, nós conseguimos um formato, né, um trabalho de 4 dias, 2 sessões de Daime. A Baixinha disse, olha, o Daime precisa ser forte, porque para chegar no inconsciente, para chegar onde estão os problemas, precisa de ter uma força. E aí assim fizemos. Ela nos trouxe um Daime lá do Julinho de Mauá, né? Muito bom. E começamos o trabalho em março de 2009. E esse trabalho veio com ela junto até o trabalho com o Jonathan em 2014. Ela passou mal aqui, no Morgan Lista, e eu, a Glória e uma terceira pessoa, nesse momento eu não estou lembrando, levamos... não. Foi a Regina, a cuidadora da Baixinha. A Baixinha passou mal e nós levamos para a Unimed de Friburgo, onde ela veio a falecer, algumas 3 semanas depois. Então, trabalhamos juntos de 2009 a 2014 e a Baixinha estava no trabalho do Jonathan quando ela passou mal e foi para o hospital. Então, assim, é uma vida juntos, né? Desde 73 a 2014, né? Quer dizer, 31 anos. 73? Não, 41 anos. 41 anos de amizade, de amor, de trocas, de aprendizado. E é isso mesmo, ela era a minha... some esse nome, mas é o nome que eu quero dar. A minha... Mentora. Eu fico procurando na área do professor, e aí não acerta o nome, mas ela é minha mentora espiritual. Mentora. Minha Baixinha, minha mentora espiritual.
E ela é minha mãe brasileira. E ela, um dia, eu sempre falava assim, baixinha para ela, levava o café para a cama dela, conversava com ela, preparava ela para o trabalho. E aí, um belo dia, ela falou assim, é benção, mãe. Para eu falar, benção, mãe. E aí, para mim, alemã, e eu não sou fardada, e não estou muito acostumada a chamar alguém de mãe, que seja uma grande amiga, mas não é minha mãe. Aí ela falou assim, é benção, mãe. Aí eu falei isso para ela, eu falei, tá bom, baixinha, então vamos fazer um contrato. Eu falo benção, mãe, de manhã, e na hora de ir para a cama, você dormir, eu falo de novo. E durante o dia eu posso falar baixinha? Aí ela falou, tá bom, tá combinado. Porque o incrível da baixinha, para mim, sempre foi claro, ela é chefe de igreja, ela vem da Umbanda, ela tem coisas do candomblé, né? Mas ela tinha um espírito tão livre, ela entendia tudo. Ela fala, tinha japonês aqui, ela falava, eu entendo japonês. Ela falava para mim, eu não preciso aprender japonês nem holandês, eu entendo tudo. Então, ela tinha um outro canal muito aberto e uma tolerância incrível. Ela não tinha dogmas, não tinha... Era realmente, para mim, um exemplo de um espírito livre, né? E maravilhoso, e um coração aberto para todo mundo. E isso é a coisa mais incrível, e realmente posso dizer, é minha mãezinha brasileira, muito querida. Que legal, muito legal. Vou falar. Muito legal. Eu me lembro que, assim, me marcou bastante, né? Eu tive vamos dizer assim, o prazer e a sorte, né, de ir umas 2 ou 3 vezes, né? Inclusive com vocês, ser também do grupo, né? Do trabalho de vocês, que é maravilhoso também, que desenvolve aí, né? Nesse espaço lindo, porque é um espaço maravilhoso, né? E eu me lembro bem que já dos últimos anos, né? Que o Jonathan estava com um grupo lá, que eu fui num dos trabalhos, e aí eu me lembro assim, que me marcou bastante, acho que foi a última vez que ela incorporou a Rosinha no jantar, depois já no final do jantar, a gente conversando na mesa, brincando, e ela, de repente, rindo, daqui a pouco, virou a Rosinha. E aí a Rosinha não ia embora de jeito nenhum, não queria ficar lá de todo jeito. E foi difícil, até que o Sebastião colocou um pano na cabeça e fez todo o trabalho para ela virar novamente. Mas assim, foi assim um momento muito especial, né? Ali no Morganlish que eu vivi, assim, foi esse momento assim, com a baixinha, né? Depois desse jantar, isso me traz assim uma lembrança muito gratificante, muito linda, né? Muito emocionante, na verdade. Tantas lembranças assim, né? Lindas, emocionantes, tocantes. Eu vou contar mais uma da baixinha, que foi assim incrível. Só eu fiquei na observação da situação. A baixinha gostava muito da minha comida. E era tudo mais natural. Marcelo sempre falava que não podia gordura, não podia isso, não podia aquilo, e açúcar, não sei o quê. E aí ela gostava, comia tudo direitinho, umas coisas bem saudáveis, uma saladinha, tudo direitinho. Aí, no final de cada grupo, tradicionalmente, eu faço um bolinho de arroz. Aí é com queijo, com salsa, cebolinha, arroz integral, mas é frito na gordura. E a baixinha adorava aquele bolinho. E aí ela tinha já nos últimos anos sempre uma enfermeira, uma pessoa que acompanhava ela dia e noite, e também vigiava o que era para comer, não era para comer, não podia botar açúcar no café,
E essas coisas todas. Aí a baixinha conseguiu, isso eu achei incrível, estava lá pelo menos uma enfermeira, uma pessoa ligada a ela também, mais uma terceira pessoa, e a baixinha se aproximava da mesa como se fosse não querendo nada, e ela conseguiu enrolar as 3 pessoas, ou de fazer de tal maneira que conseguiu pegar o bolinho de arroz Pegar o comer bolinho. sem ninguém ver. Eu achei aquilo maravilhoso. Assim, e aí, às vezes, ela olhava para mim, eu falava, poxa vida, eu queria um cafezinho, só um pouquinho de açúcar, não sei o quê. Aí eu ficava com muita pena da baixinha, porque não podia nada de açúcar, e ela fala que ela nasceu, a primeira coisa que foi dada para ela foi café com açúcar. Foi certo? Foi isso, né? Então, de vez em quando, eu também conseguia tirar a atenção das observadoras sobre a baixinha, e aí dava só um pouquinho, porque eu via a felicidade, o contentamento da baixinha de tomar só um golinho de café, mais um pouquinho de açúcar. Espero que o Marcelo não vai ficar bravo comigo quando ver isso aqui. Então, com essas vivências, né, altos papos, de repente a baixinha desaparecia do trabalho, mandava para descer porque estava com fome, e aí eu falei com o Carlos, a baixinha não está voltando, eu vou ver o que está acontecendo. Ia para a cozinha, a baixinha, altos papos com a minha cozinheira, com as outras ajudantes, então ela estava totalmente em casa, né? Ela se sentia em casa, e eu falei, baixinha, também se tem tantos quartos no Mundo Mist, se tem ao lado da cozinha, é quarto da baixinha, ao lado do salão do trabalho, é quarto da baixinha, quando ela queria descansar, e na nossa casa, quando ela ainda tinha mobilidade, ela também tinha o quarto dela para dormir e, né, ficar em paz, né? Então, eu falei, baixinha, quarto não falta para você aqui, não. Então, ela realmente considerava a nossa casa a casa dela. E aí ela fala assim, eu que mando aqui, né? Eu que mando aqui. Ela fazia assim, aquela cara da Rosinha. Essa aqui é minha casa. Ela falava assim, eu ficava assim, numa felicidade, um contentamento, de chorar, de muita alegria, né? Muita alegria, muita sabedoria, mas aquela coisa de brincar e falar coisa séria também, né? Porque ela também pegava no pé da pessoa e no meu pé também. No trabalho, quando a gente começou, eu coloco a música no nosso trabalho, né? Porque a gente não tem música ao vivo, mas eu coloco os CDs. E aí a baixinha falava assim, você, alemãzinha, precisa acalmar. Você está muito rápida demais, né? Ela dava uns toques, né, certeiros para todos nós. E tem uma outra coisa que foi muito legal, um dia que você fala sobre a Santa. Fala você agora. É um episódio também. É muito baixinha isso. Porque a baixinha tem sempre umas tiradas, né? Uma vez ela chegou no grupo, umas passagens lá complicadas, da pessoa assim, né, se apegando à situação, querendo soltar e achando tudo difícil. Ela disse, nem toda subida é ladeira. Ladeira é a gente quem faz. Então, ela tinha essas tiradas. Aí, num trabalho bastante intenso e assim muita ação, aí, de repente, Martina colocou, porque a gente usa pontos dos orixás, tudo isso no trabalho. Aí a Martina colocou um ponto de Yansan, e aí eu lá no lugar que eu estava, eu gritei, epa, rei Yansan! Aí a baixinha lá do lado gritou, quer dizer, falou... Gritou não. Gritou não, claro que não gritou. Fala abaixo que a santa não é surda. Aí essa eu acho ótima. As pessoas adoraram. Todo mundo se soltou. Acho que a santa não é surda.
Ai, só baixinha mesmo. E aí, no Ai, nosso trabalho também, ela ficava. A gente tem 3 cadeiras no nosso trabalho. Uma cadeira é da baixinha, no meio o Carlos e eu ao lado. E aí, ela, no último ano, ela estava mais debilitada, né, fisicamente. Então, colocamos uma cama no salão para ela acompanhar o trabalho deitada. E me às lembro vezes da a uma gente vez. tem, né? Se lembra talvez disso. Aham. Aí a gente, às vezes tem situações que 2 ou 3 pessoas entram em trabalho intenso simultaneamente, aí o Carlos cuida de uma pessoa, aí eu já vou pegando a outra pessoa e eu fazia assim, baixinha, eu posso botar essa pessoa ao seu lado e só para sentar ao seu lado, ela falava, sim, minha filha, traz a pessoa para cá. E aí a pessoa sentava no chão, ao lado da cama da baixinha, aí só a presença dela e a pessoa em trabalho forte já dava uma orientação, já dava uma acalmada, e ela botava a mãozinha assim na cabeça da pessoa, fazia assim. Olha, acontecia cada coisa de uma beleza, de uma simplicidade. Eu só posso agradecer. Eu a vocês dois, assim, pelo tantas histórias bonitas aí que vocês nos contaram hoje, né, nessa trajetória dela, de tanto tempo que vocês aí, amigos, companheiros, né, queridos, né, vamos dizer assim, também filhos, não é isso? E ela se sentia assim na casa, né, na sua casa, né, na casa de vocês. É muito gratificante tudo, né? Eu só tenho que agradecer aqui nesse trabalho que a gente está tentando aqui resgatar de cada um essa página do livro dela que foram vocês dois aí, né? Desde o princípio, seguindo até os últimos dias dela aqui em vida. Eu só tenho que agradecer, né? E assim eu gostaria aqui para a gente encerrar, queria que vocês, se vocês querem falar mais alguma coisa assim sobre todo esse ensinamento que deixou, né, assim, registrado no coração de vocês, se vocês têm alguma coisa que queira mais acrescentar. Eu queria, porque cada trabalho que a gente abre e fecha, o Carlos faz o fechamento e traz os orixás e Oxalá e todo mundo, e sempre a baixinha também está, e aí a gente fala, luz, paz, amor, baixinha, luz, paz, amor, e o grupo todo fala, e todo mundo, mesmo quem nunca conheceu a baixinha, no nosso trabalho parece que ela está muito presente, e as pessoas têm ligação com ela, mesmo que não conheciam ela em vida, né? Mas eu acho que a energia dela está presente, e eu sempre falei para Carlos, como a gente vai seguir esse trabalho sem a baixinha quando ela faleceu? E a gente ficou muito assim abalado, né? Muito abalado. E aí e hoje eu sei que a gente continua o trabalho porque eu acho que ela está muito feliz e contente que a gente seguiu o trabalho que ela gostava tanto, e com certeza deve ser a mesma coisa também com a igreja, porque eu sei muito pela Glória que a igreja está forte, tem muitos jovens chegando, pedindo auxílio, pedindo cura. Então, eu acho que a Baixinha está bem contente com isso, né? Então, eu só posso agradecer de ter conhecido ela, e realmente é a minha mãezinha brasileira. Um beijo. Muito obrigada mesmo, né? Assim, ter despedido da baixinha nessa vida, né, foi uma experiência bastante forte. Nós fomos ao funeral dela na igreja, né, participamos de tudo,
tal. E aí nós cantamos todos juntos, né, acordados na igreja, o hino dela, né, o inário dela. E aí, para mim, quando cantamos a Pombinha de Oxalá, foi tão lindo, tão lindo, tão lindo, né? A baixinha, a Pombinha de Oxalá. Eu acho assim uma beleza. Queridíssima, queridíssima, queridíssima. Sempre queridíssima, baixinha. Tudo de bom, Com muito feliz. certeza. É isso, Ah, Clélia. então, gente, eu só tenho que agradecer mesmo, agradecer a vocês pela participação, né, por tudo, tá? E com certeza ela está entre nós, tanto aqui quanto lá, no Morganiche, na igreja, agora mais que nunca, em todos os lugares, né? Sempre nos apoiando, sempre nos dando força. Eu sempre acredito nisso, né? Eu tenho uma eu sempre entro em conexão, às vezes eu estou numa dificuldade assim dentro do projeto ou no jardim, né, da qual eu cuido dela, e ela sempre me põe, alguém aparece, eu falo, nossa, assim, vem uns toques, vem umas conexões assim que eu sei muito bem que tem por trás o dedo dela, assim, essa força espiritual que ela ainda, né, está aqui sempre nos ajudando. Isso eu sei, e é assim, nesse sentido que esse projeto se propõe, né, a que tanto se preserve um pouco essa memória, né, dessa pessoa incrível que foi, né, de tamanho pequeno, mas de um coração enorme, né, quanto né, para as futuras gerações aí. Então é isso. Ela está aqui com a gente sempre. E agradeço mesmo vocês. Muito obrigada. Né, boa noite aí. E tudo de bom para nós. Né? Eu queria te perguntar uma coisinha, antes da gente fechar. A gente pode ter acesso a essa live, essa entrevista? Claro, com certeza, com certeza. Muito bom, eu gostaria de ver vendo. A gente vai fazer aqueles